8. Olá, muito bom dia! Está no ar mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui pela TV Câmara Campinas. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto. E aí, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. E eu já pergunto para você, você já se pegou reclamando do tempo, do preço do café, do trânsito? Ou talvez você tenha respondido, vamos indo, né? Quando alguém te perguntou se estava tudo bem. Pois é, reclamar parece ter virado hábito, mas a gente se pergunta até que ponto isso é normal ou saudável. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Por que reclamamos tanto? E a gente quer saber de você aí de casa. Você se considera uma pessoa que reclama muito? Já foi chamado de reclamão por alguém? Então participa com a gente pelo WhatsApp, tá? O número está na sua tela, manda seu comentário, sua dúvida, seu desabafo. Nós estamos aqui com as nossas convidadas e daqui a pouquinho a gente conversa com você. O telefone está na tela, 19 978293776. Estúdio Câmara só está começando, tem muito papo para rolar hoje e vamos falar sobre reclamação. Mas antes, vamos com a previsão do tempo para a gente saber como é que está aí o tempo lá fora, dar uma olhadinha no nosso tempo de Campinas, né? Hoje é terça-feira, gente, a previsão é de céu parcialmente nublado, tá? Nós temos aí possibilidade de chuviscos isolados no decorrer do período, mínima 13, máxima 25. O dia hoje está meio emburradinho, né? Tá meio cinza e a previsão para a semana, parece que nós vamos ter aí uma frente fria e possibilidades de chuva, mas olhando para hoje, possibilidades de chuviscos, né? E o tempo vai ficar nubladinho hoje, tá bom? Então, repetindo, mínima 13, máxima 25 graus. Muito bem, a gente continua por aqui. Quero mandar abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso Estúdio Câmara e temos agora algumas atualizações, algumas informações para você. Campanha Agosto Dourado mobiliza unidades de saúde aqui na cidade de Campinas. Os centros de saúde da cidade iniciaram esta semana, então, uma série de ações especiais em apoio à campanha Agosto Dourado, que é voltada para o incentivo ao aleitamento materno. Até o fim do mês, as unidades de saúde vão promover atividades educativas sobre os benefícios do leite materno e da chamada Hora de Ouro, o primeiro contato entre mãe e bebê logo após o parto. A cor dourada foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde por simbolizar o leite materno como um alimento de ouro. No Brasil, a campanha foi oficializada por uma lei federal em 2017. E aqui em Campinas, as ações nas unidades básicas incluem decoração temática, distribuição de materiais informativos, rodas de conversas com gestantes, puérperas e orientações com profissionais da saúde. Então, a programação completa que será realizada ao longo do mês, você pode acessar no site da Prefeitura de Campinas. Combinado? Muito bem, mais informação chegando e olha só, em curso de parentalidade responsável segue com inscrições abertas aqui na cidade. A Escola do Governo de Desenvolvimento do Servidor e a Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, estão com inscrições abertas para o curso Parentalidade Responsável. A formação será presencial, tá? Nos dias 6, 13, 20 e 27 deste mês de agosto e 4 de setembro, sempre das 8h30 da manhã até meio-dia e meio, no plenarinho da Câmara Municipal, tá? O curso é obrigatório para pais que desejam estender a licença paternidade de 5 para 20 dias, mas também é aberto a familiares e cuidadores, mesmo que não sejam servidores públicos. A proposta inclui temas como paternidade ativa, cuidados com gestantes e recém-nascidos, equidade de gênero e comunicação afetiva. As inscrições podem ser feitas pelo link farms.campinas.sp.gov.br. Muito bem, vamos ao nosso tema central de hoje. Todo mundo tem suas reclamações, eu tenho a minha, você tem a sua, mas por que será que isso virou um comportamento tão automático? Você percebeu que a gente reclama de tudo às vezes? Reclamar faz parte da natureza humana? Ou é sinal de que estamos sobrecarregados emocionalmente, hein? Vamos descobrir. Para falar com a gente sobre esse tema, reclamação, temos duas especialistas incríveis aqui no Estúdio Câmara. Fabiana Lúcio, psicóloga, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Gratidão receber Obrigada. você.
Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui de volta, gostei muito da primeira vez que eu vim, quando me chamaram pode vir, e esse tema adorei, me apaixonei por ele já. Muito bem! E a gente fala também com a nossa psicóloga e terapeuta familiar, a Fernanda Lira Garcia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Estúdio Câmara. Muito Prazer te obrigada pela receber. oportunidade, tá, de estar aqui novamente, é muito bom estar aqui e Gente, falando de um tema tão É agradável. muito verdade. bom, né? Com essas duas profissionais e com você aí de casa, a gente já inicia o nosso bate-papo, porque começar reclamando pode até parecer uma piada, mas eu pergunto para você, Fabiana, existe uma explicação neuropsicológica para essa tendência ao negativo? Por que é que a gente foca tanto no que está errado? Bom, na verdade, a gente precisa muitas das vezes reclamar como forma de desabafo, né, para a gente poder estar tentando ali reorganizar as ideias, identificar o problema à nossa frente, o desafio, eu prefiro chamar de desafio do que problema, Sim. e aí você desabafa, desabafando, você se ouvindo, seja principalmente na psicoterapia que a gente espera, ou às vezes com um familiar, com alguém de sua confiança, a pessoa ao se ouvir, ela começa ali já a formar as soluções. Uhum. Agora, quando isso é sempre, né, a pessoa para cada solução que você apresenta, a pessoa te traz um problema novo, aí a gente tem que ficar alerta. Quem está à volta é Uhum. a própria pessoa também. Sim. Aí se torna um problema, porque ou é distimia, ou é alguma outra coisa ali que não está em ordem, não está em equilíbrio. Muito bem. Agora, Fernanda, na sua experiência clínica, né, existe um padrão de comportamento nos pacientes que reclamam muito? Isso pode estar ligado à autoestima, transtornos de ansiedade, depressão, ou a gente tem aí algo no cérebro como uma recompensa de estar reclamando tanto? Qual a sua avaliação sobre essa reclamação que às vezes é tão automática que a gente nem percebe? Neuropsicologicamente falando, quando a gente reclama, quando a gente põe para fora alguma coisa que está nos atrapalhando, o cérebro libera dopamina. E essa dopamina, ela vai nos dando prazer. E se a pessoa não prestar atenção, ela começa a reclamar, reclamar, reclamar para ela ter esse momento de prazer. Uhum, Lógico, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes quando a pessoa reclama muito, a gente tem que ver, avaliar se não está ligada a uma depressão, a uma sim. ansiedade, a uma carência muito grande da pessoa. Uhum. Pessoas às vezes que reclamam muito é porque ela quer atenção, porque ela não é Exato. ouvida normalmente no dia a Uhum. dia, então ela passa a reclamar, porque assim as pessoas vão dar atenção a ela. Então a gente precisa avaliar muitos comportamentos e coisas que estão acontecendo, porque a reclamação, se não tomar cuidado, ela se torna um vício, por Uhum. causa da liberação da dopamina. Então a pessoa passa a reclamar de tudo e de todos, né, o tempo todo. É uma além do vício, é a questão do comportamento, né, fica Uhum. ali condicionado àquilo, né, vira já é da pe aquilo que o pessoal costuma falar no popular, é da pessoa, né, ela toma como para si, como sendo a característica dela, e não é. Então, né, mas foi muito bem explicado por você agora, porque assim, às vezes a gente convive com pessoas que reclamam de tudo, mas quando eu digo de tudo, é tudo, Tudo. literalmente tudo. Você tá com o carro, parou no sinal, a pessoa olha para o sinal e fala: "Poxa, esse sinal tá fechado". É óbvio que está fechado. Ele fecha, ele abre, ele fica no alerta, e aí você vai reclamar do sinal por quê? Se é uma coisa do seu cotidiano, que você sabe que acontece, né, Uhum. aí a pessoa está reclamando. Tá explicado o que acontece. A pessoa que tem aí esse hábito de reclamar, ela tem uma recompensa. É Hã, igual fazer um exercício físico, por exemplo, sim. você, né, tem Uhum. uma recompensa no cérebro, e aí você acaba tendo, entre aspas, um vício. Por isso que as pessoas reclamam demais. Agora, quando uma pessoa nem percebe mais que ela está se queixando, né, nem percebe mais que ela está reclamando, esse hábito, ele pode ser inconsciente, Fabiana? A gente pode reclamar sem perceber, e aí às vezes quando alguém fala assim: "Poxa, você só reclama", a pessoa fala: "Mas eu nem estou reclamando", mas no fundo ela está reclamando, é inconsciente, a gente acostuma. Sim, é o que a Fernanda muito bem falou também, né, a respeito do vício, o que eu trouxe também da questão do comportamento, fica tão enraizado, tão enraigado na pessoa, Uhum. enraizado, né,
que ela passa a o sol tá forte, tá ruim, tá chovendo, tá ruim, né. Comer uma comida que tá um pouco mais temperada, tá ruim, a comida mais então ela vai falar o tempo inteiro, passa a ser inconsciente mesmo. Ou, muitas das vezes também, tem a ver a gente precisa nesse caso dessa sua pergunta, é interessante também a gente abrir um pouco mais e Uhum, perceber se quem está ouvindo é que também está julgando como reclamação, porque às vezes vai do tom da palavra, o jeito da pessoa falar. E as uhum. pessoas no entorno, como, né, já estão ali no dia a dia também com as suas reclamações, também com as suas questões, acabam ouvindo isso como uma reclamação. E às vezes é só uma pontuação, é somente um comentário. Tem esse É, outro lado bem também. bem bem pontuado, eu achei bem interessante isso também, né, porque, Fernanda, às vezes, depende também como eu recebo a fala da outra pessoa. Da outra pessoa, Aham. né. No social, a gente diz assim que a reclamação, ela pode ser também o início de uma conversa, você entendeu? A pessoa Aham. querer puxar uma conversa com a outra pessoa, ela pode falar do trânsito, ela pode falar do tempo: "Ai, olha, o tempo Sim. hoje está ruim", né. Mas isso é Aham. até para puxar uma conversa com alguém, para Perfeito. iniciar uma conversa. Então, o reclamar, às vezes, não é de todo uma coisa pesada. Né, Uhum. de falar: "Ah, aquela pessoa só reclama", mas ela faz isso até para chamar uma conversa, né, num Uhum. grupo ou entre 2 pessoas que estão olhando para outra, então vamos falar alguma coisa e começa a falar do tempo, mas não como um intuito de reclamação. Muito Chamar bem. atenção para si ali na conversa, né, às vezes ela tá meio ali sem jeito. Aham. Exatamente, é até um clichê falar do tempo, É, né. "Nossa, você viu hoje, tá chovendo?" É. É, "Ai, a é, minha Né. roupa no varal. Ai, eu queria passear", alguma Aham. é, coisa, é isso né. mesmo, a pessoa começa é uma maneira de você chamar a pessoa para uma conversa, às vezes é uma Uhum. reclamação, né, mas é para ela interagir com o outro, né, que é aquelas pessoas, às vezes, muito solitárias, isso a Uhum. gente pode ver em pessoas até mais velhas, mais Sim. solitárias, Sim. que elas estão sempre reclamando. Uhum. Mas essa reclamação é uma reclamação para ela ter uma conversa com alguém, para ela puxar a conversa com alguém, para ela interagir com o outro, né, uma necessidade de interagir com o outro, às vezes vem por uma reclamação. E até Muito bem. também para poder tentar trazer um certo poder, porque Uhum. enquanto ela está reclamando, às vezes na cabeça de algumas pessoas mais velhas, elas têm para si que aquilo ali é como se ela estivesse supervisionando. Uhum. Por exemplo, Controlando, né. exato, controlar, ainda estão no controle, ainda estão no jogo da vida, ainda estão vivendo, ainda estão podendo estar ali também na ativa. Muito bem. Agora, esse negócio de reclamar, né, nós falamos aqui de pessoas mais velhas, né, os jovens reclamam, gente, todo mundo reclama, né. Aham. Agora, a gente pode perceber que a internet, as redes sociais, elas se tornaram um local que é muito fácil reclamar e apontar, né. Sobre vocês na avaliação das 2, né, a rede social, ela trouxe aí, à tona entre aspas, um poder da reclamação? Qual que é a avaliação que você faz, Fabiana? Eu Para mim, a questão do algoritmo também, a partir do momento, né, que você começa ali, tem a rolagem da desgraça, tem o termo até em inglês, é doomstroke, esqueci o não sei, não vão me perdoar agora, eu Uhum, esqueci o sim. termo. Sei que traduzindo para o português é a rolagem da desgraça. Isso começou muito na época da pandemia, que a gente começou a querer saber o que estava acontecendo, essa rolagem da desgraça. Mas Uhum. essa coisa da internet deu voz a todo mundo. Né, então as pessoas, às vezes, para chamar atenção, começam a reclamar, porque dá o tal do engajamento. Uhum. Às vezes ela fala de uma coisa que tem mais pessoas que também naquele momento estão vivenciando, e aí começa, aí vira esse vício na internet. Ou você vai reclamar, ou você vai aparecer de alguma outra forma, mas a reclamação é impressionante. E ali você também, quando você vai para os comentários, sai daqui, né, do vídeo e Uhum. vai para os comentários, você não tem, muitas das vezes, você não tem rosto, então você pode falar, aí você vai reclamar.
Ai, por exemplo, se alguém estiver assistindo, não façam isso, porque o negócio tá legal aqui, mas vou falar: "Ai, mas a conversa estava ruim. Ah, mas a luz não estava boa, não estava favorecendo nenhuma Ah, das 3, não sei o quê", entende? Então, às vezes, a pessoa vai ali ó a vida, ó céus, lembra, né, ó céus, ó vida, ó azar, ou então é a síndrome do Calimero, pois é, né, só daquele remar mais um desenho. pouquinho, é só remar mais um pouquinho já chega na ilha, né. E aí, Exatamente, como é que faz? Vamos reclamar, tá lá a ilha lá na frente, e né. aí ó céu, ó dia, ó vida, né. E a internet como, quem está atrás do computador, né, não é visto, Sim, fica mais fácil essa reclamação, e aí eu acho que a pessoa tem prazer mesmo, que é a questão que você falou da dopamina, né, Fê? Da sim. dopamina, de ela reclamar, de ficar falando às vezes aí você tem que ver uma coisa, gente, se a gente vai reclamar ou falar da vida do outro, É, tem uma diferença entendeu? também, Tem né? essa Exatamente, diferença, porque exato. reclamar, a gente reclama de alguma coisa que está nos incomodando. Uhum. Sim, Entendeu? Agora, a internet, a pessoa já vai para criticar o outro ou para falar do outro, eu acho que aí a gente não pode colocar como uma Reclamação. reclamação, é ampliar Uhum. né. mais, E a né. reclamação, ela é uma coisa muito engraçada, porque a gente está colocando a reclamação como uma coisa ruim às vezes, né. E Isso. não Mas é. existem países que a reclamação, ela é bem-vinda. A pessoa quando reclama, a pessoa, principalmente os países individualistas, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a reclamação é um poder que a pessoa tem de se colocar no mundo. Ela pode falar livremente, ela pode falar o que ela pensa, entendeu? Ela pode Uhum. reclamar sobre o governo, ela pode reclamar sobre os preços, ela vai reclamando, entendeu? Porque isso te dá para ela, para o cidadão, uma autonomia. Uhum. Então, Perfeito. a reclamação não é vista só como uma coisa ruim, porque a reclamação também ela é tida como uma oportunidade de você se colocar no mundo. Quando você Exato. reclama dos preços ou você reclama, você participa da sociedade e se você se Uhum. coloca. Na França, eles acham que a reclamação é uma coisa, sofisticada, porque aquela pessoa que reclama é uma pessoa que ela está por dentro do assunto, ela está Uhum. a par do que está acontecendo, ela está vivenciando ali a vida, né, o que está acontecendo no governo, no país dela. Então, existem lugares onde a reclamação ela é bem-vinda. É uma Uhum. maneira deles se melhorarem. Então, se você reclama do transporte, o transporte não está muito bom, tal, aquela reclamação ela vai ser estudada, ela vai ser Acolhida, Uhum. né. acolhida para saber o que Isso. que nós vamos fazer. Então, há reclamações que elas são bem-vindas, elas não são de todo ruim. Uhum. Agora, Exato. existem países asiáticos, por exemplo, que ali é um tabu você reclamar, porque ali eles estão mais preocupados com a comunidade. Então, uma reclamação, ela vai trazer uma desarmonia Vai na trazer a comunidade. individualidade, vai, Vai né, vai trazer ressaltar a isso. Então individualidade. tem várias maneiras de você ver a reclamação. Uhum. Muito bem. Você não pode ver a reclamação como uma coisa só pejorativa ou ruim. Sim. A Sim. reclamação, ela também ela é boa para a gente se melhorar, entendeu? Para as pessoas melhorarem. Às vezes você falar do que está se passando no seu país, a gente como a gente que reclama dos preços, a gente reclama Uhum. às vezes: vamos reclamar, reclama do trânsito". O problema da gente é que a gente não pode ficar só na reclamação. Tem que agir, Então, Exato. né? se a gente É. tem que ter uma atitude, a gente tem que agir. Como eu comentei com vocês, né, eu tenho um horário que eu tenho que sair da minha casa para chegar no consultório. Eu Uhum. tenho que sair 6h30, porque se eu sair 6h40, eu pego o Sim. trânsito parado. É, para eu vir Não para é? cá também. Aham, Entendeu? é Então, o assim. que que eu faço? Eu tenho que desviar do trânsito parado, então eu tenho que sair mais cedo ou mudar minha rota. Então a gente tem que tomar atitudes para não ficar: "Ai, todo dia eu pego Uhum. esse trânsito", entendeu? Mas você fazer com que isso se modifique, não fique só na reclamação. É usar a reclamação como ponte para você realmente ver, né, a solução daquilo A ali. solução de um Né, eu costumo problema. dizer, se você só reclama e não traz uma sugestão, e não vê Uhum. o lado positivo, o lado bom daquilo ali, não tira um proveito daquilo ali para você, aí entra nisso que a gente estava falando no início, né, do Uhum. vício, daquela coisa ali pedante, maçante. E não, a reclamação sim serve às vezes, né, para poder ajudar
vamos trazer a questão do transporte público. A partir do momento que as pessoas começam a reclamar, as empresas, as prefeituras, elas ficam de olho. Se Uhum. são boas administrações, elas vão ali tentar resolver o problema da população, Sim. né? E não é reclamação à toa. É reclamação, igual, por exemplo, a gente enfrentou um tempo atrás aí o problema que os ônibus daqui de Campinas não estavam adaptados, aí não todos, para aquele calorão que começou a fazer. Uhum. Né, que bom que as pessoas reclamaram, que as pessoas vieram a público, né, manifestar a sua, insatisfação com aquele serviço, e aí agora já está começando a vir frota nova, Uhum. né, já adaptada, já com mais com os ar-condicionado, com ar-condicionado, pronto, Ar-condicionado. português Então, manda esse lembrança. tipo de reclamação acaba sendo uma reivindicação, né. As pessoas Exato. reivindicam uma atenção, e a partir dessa reivindicação tem a ação, né. Então Aham. o reclamar, reclamação, né, então tem uma ação no final. Então você Exato. reclama, quem reclama, reclama, então clama Uma 2 nova vezes, né, exato. e o final tem a ação. Então você clama 2 vezes, mas tem que tomar uma atitude. É mais ou menos isso. Agora, por que, Fernanda, que se você conversa com as pessoas, o pessoal fala assim: "Ah, o brasileiro tem cultura, é cultura, já nasce reclamando". Por que a gente tem isso enraizado na gente? O que acontece? Por que todo mundo fala que o brasileiro ele é cultural do brasileiro reclamar, Não é só do brasileiro não, a não é América não? Latina toda eles têm esse hábito de Aham. reclamar, né, mas a gente tem, justamente essa reclamação já vem também como colocando como um hábito, a própria criação, a vivência, as Uhum. pessoas elas estão acostumadas a ter esse estar sempre reclamando, ter alguma coisa para reclamar. Aham. Né. E também é uma das coisas que é interessante você colocar, é para ter assunto, Pra ter para assun ter pessoas olha, conversando, você entendeu? É para puxar assunto. a Isso sua é visão, assim, abre um leque quando a gente fala de reclamação, né, porque eu fui estudar sobre a reclamação, enfim, e aí você traz esse ponto do assunto, de querer chamar atenção, de repente a pessoa está precisando conversar, e ela uhum. inicia com uma reclamação, mas a gente não está preparado para isso e não tem essa visão psicológica que vocês Não vê o têm. que vem por trás, Não, né, E daí exato. fala: da "Poxa, tá reclamação. reclamando, só reclama", então é importante também a gente se atentar, na forma que a pessoa está se expressando, é isso? Sim. Até porque também hoje ai, desculpa, a Fiquem verdade à tá vontade, vocês eu fico muito feliz quando as convidadas interagem, assim, porque daí eu fico só olhando vocês dando show, vai, Fale. manda Não, ver. porque tem também a ditadura da felicidade ultimamente, já há Aham. um tempo, né, a cultura do narcisismo junto com a ditadura da felicidade. Você não pode reclamar, você não pode estar triste, né, então você tem que estar sempre com um sorriso Lá lá, maravilhoso, né, aham. de propaganda de creme dental, Sim. tudo é lindo, tudo é bonito, né. Então, quando você traz o lado negativo de Uhum. algo que está todo mundo fingindo que está bom, aí você vira o chato, aí você vira o reclamão. É, Tem esse outro lado também. também tem esse lado, E tem né. esse lado que quando a pessoa, ela é muito reclamona, aquela pessoa que toda hora tudo Uhum, reclama, que ela tá que a gente ainda coloca assim, né, que ela é pessimista, tudo tá ruim, Uhum. tudo reclamando, ela começa a ficar sozinha, Sim. porque as aham. pessoas começam a se afastar, as pessoas começam a não querer, "Ai, aquela pessoa é muito chata, ela só reclama, ela reclama de tudo, tudo ela põe defeito", Uhum. né, e aí a pessoa vai se isolando. Isso é um problema social, porque acontece muito Uhum, de pessoas que elas acabam se isolando, né, as pessoas isolam Uhum. aquela pessoa, mas no fundo, às vezes, o que ela quer é justamente participar, estar junto, sabe, tá ali, ela está precisando de um acolhimento, e aí ela não sabe ainda se colocar, ou tem Uhum. problemas para se colocar, e ela acaba sendo uma pessoa que é uma reclamona. Ela não sabe pedir Ela não ajuda. sabe pedir ajuda, entendeu? Exatamente. Aí é interessante, às vezes a pessoa, ela é tão assim, para ela não se colocar como o problema é dela, ela acaba colocando o problema no outro. Então Sim. uhum, ela reclama do transporte, ela reclama de esperar lá, vamos pôr o INSS ou, uhum. aconteceu até uma coisa assim, eu acordei de sexta para domingo para sábado, sexta para sábado,
com dor de garganta. Uma Sim. garganta assim, eu falei: "Ó, quer saber? Eu vou ali no pronto-socorro antes que esse negócio piore", porque eu estava vendo um monte de gente gripada. Uhum. Todo mundo estava com negócio de gripe, gripe, gripe. Eu falei: "Eu vou ver logo isso". E chegou um senhor, e eu fui no pronto-socorro da Unimed, né. E aí chegou um senhor que ele chegou com a esposa dele que caiu, quebrou o braço. Uhum. Mas esse homem reclamou, 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 e ele estava assim, que ele queria um atendimento rápido. Rápido, Uhum. Concordo, exato. né, porque Sim. estava Exato. quebrado, tal, não sei o quê. Uhum. Mas ele reclamou e ele olhava para as pessoas sentadas que estavam esperando, assim, Uhum. uma hora, né, que uma hora chama para tomar remédio, para ser atendido, tá-nã-nã-nã-nã. E esse homem começou a reclamar alto e falando assim: "Vocês não vão reclamar? Tem que reclamar, a gente tem que reclamar, porque aqui não é", ele colocando: Aham. "Aqui não é INSS, a gente paga, tem que reclamar, tem que reclamar". Ele estava assim, reclamando e incentivando As as pessoas a pessoas. reclamarem. Aham. Mas ele falou assim que era a primeira vez que ele estava sendo atendido ali, entendeu. Então a gente sabe como é, tem os protocolos deles, Sim. a maneira lá Aham. do atendimento, tudo, né. Então eu vi nessa pessoa a necessidade dela de ela querer reclamar, era porque ela não estava suportando a dor da Uhum. esposa. Era um grito de socorro, Era um grito né. de Exato, socorro, é. Aham. porque ela estava gemendo, ela estava chorando de dor, Uhum. e ele estava agoniado, porque ele queria sanar a situação dela. É como se Então, fosse a voz dela, era né, como se fosse a a voz, segunda o ego isso, auxiliar dela ali, "Pelo amor de Deus, entendeu? vem". Veio porque era a Uhum. dor dele, era você via se ele estava reclamando, porque ele queria que aquilo se ajeitasse. Ele queria Uhum. resolver, porque ele não aguentava ver o sofrimento da esposa de dor. Poxa, e olha só, a visão, né, como é importante a gente estar com profissionais que nos ampliam a visão. Gratidão por isso, porque a gente precisa aprender a olhar um pouco mais, né, com uma visão ampliada às situações, né. Acredito que muita gente que presenciou esse fato, né, pode ter falado: "Nossa, mas esse homem só reclama, não para de reclamar, é assim mesmo, vai ter que ficar aí, depois vai ser atendido", porque tem os protocolos, né, emergência, e tal, né, e de repente, você falando, ele estava pedindo um socorro. É, E às vezes as pessoas não vê dessa forma. E é importante a gente se atentar, porque assim, excesso de reclamação pode afetar diretamente as relações familiares, pode Pode. afetar pode. as relações profissionais Sim. principalmente, né, mas aí tem essa visão ampliada da reclamação. Agora como Por é que o que que ser está humano vai reclamando? aprender a ter essa visão, né, Fabiana? É, Porque, como eu disse antes, você começa a reclamar, a pessoa fala assim: "Ah, só reclama, só reclama". Por quê? Quem reclama só reclama, e quem não reclama diz que o outro só reclama, percebeu? e acaba reclamando também Percebeu do isso? Tá outro, reclamando do Percebeu? outro, né, e né, tá tá Então, reclamando reclamando do do outro, e outro, vai né. naquela coisa. Mas aí é a questão do ouvir. Eu costumo dizer que tem coisas que você não precisa ser psicólogo para uhum, poder saber, né, e para poder fazer. Uma delas é ouvir, aprender a ouvir, a olhar a olhar mesmo. E hoje em dia a uhum. gente está tão aqui que a gente esqueceu Então, mas Sim, é de ouvir, olhar. aprender a ouvir nas entrelinhas. Exatamente, aham, com maior É, sensibilidade, né, sim, e ouvir para entender. Aí você consegue ouvir nas entrelinhas. é. É treinar o seu ouvido, né, para você acolher. uhum. E o acolhimento é tudo em todas as profissões, em todas as áreas. Se você não acolhe, né, quem está ali com você, a interação não acontece. Por mais que a outra pessoa reclame do tempo, do que for para puxar Uhum, assunto, se não há acolhimento. Aquela pessoa fala assim, né: "Nossa, o tempo tá feio hoje". uhum, É. Aí a pessoa às vezes: "Uhum". Uhum. uhum. Nossa. Aí a pessoa vira e fala assim: "Tá demorando para passar o tempo?". Pois "Uhum". é. Uhum. E a pessoa está tentando Continua, né. puxar, reclamando ali do tempo, reclamando das horas, reclamando, para ver se a pessoa fala alguma coisa com ela e a pessoa só faz "uhum", Uhum. que está também lá no tal do No celularzinho, uhum. né. Exa Uhum. Então, essa falta de é comunicação Comunicação. entre as pessoas é. está atingindo muita gente, porque Exato. as pessoas não se percebem que ficam muito tempo no celular,
né? E aí que a gente fala assim: "Ah, você está reclamando que você está no celular?", porque não é reclamar que você está no celular, é que a gente está vendo que o mundo está se perdendo Não está se nisso, vendo não está se mais. vendo. Então é esse Exato, "aham", é porque a pessoa não está sendo escutada ali, então ela começa a reclamar para chamar a atenção para ela, para que exato. as pessoas olhem para ela. Quem sabe eu reclamando, a pessoa começa a olhar para mim, que nem o exemplo que eu dei. A pessoa estava ali, todo mundo estava vendo que a mulher dele estava chorando, todo mundo estava vendo que ela estava "ai, ai, ai", entendeu. Mas ele não aguentou, ele ficou em pé falando: "Isso é um absurdo, a gente tem que estar aqui, vocês não vão fazer nada". Ele queria que todo mundo Ele se queria juntasse. aliados, né, É, vamos nos Todo aliar, mundo, vamos tipo assim, sabe. ali. eu sozinho não tenho força, né, Exato, mas por Isso, socorro, porque favor. eu preciso que alguém tome uma atitude agora para aliviar a dor da Exato. minha esposa, É, né. e salvo esse caso que a Fernanda trouxe, essa questão da gente estar na urgência de tudo. Então, às vezes, a gente Uhum. reclama, né, do trânsito, então, que alguém atravessou na sua você só dá 13 para você ver de sábado, querendo fazer algo rápido ou atrasado. Você ou desce ou tenta subir ou tenta descer. Você não vai conseguir, porque é o momento no sábado que está lotado, o povo está ali passeando, tem um monte de gente. Exatamente. E a gente está naquela pressa do agora, a gente quer tudo para agora, então o trânsito sim vai atrapalhar, Uhum, né, e aí entra essa outra questão aí também, do agora, do imediatismo, achei a uhum, palavra, do imediatismo. Muitas das uhum. vezes também a gente reclama por conta do imediatismo. Quer tudo para Agora para agora, ontem, para ontem, e se não acontecer também vou vou reclamar. reclamar, eu quero Uhum. num pois clique que é, a né. coisa chegue, As né. coisas se modernizaram tanto, né, que nem a gente fala assim, antes, se você precisava levar um documento em algum lugar, você tinha que contratar um office boy, Verdade. Exato, ou ir né, até era. lá. E esse office boy ou ele ia tomar um ônibus para chegar, né, a gente colocava era aquela coisa toda. Uhum. Hoje, depois veio, né, o fax, já melhorou um pouquinho, tal, veio melhorando. Hoje você fala aqui, você manda um negócio ali, não tem um segundo, já está do outro lado do Exato. mundo. Uhum. E E as a gente pessoas estão correndo. aham, e a gente reclama, E a É. gente né, reclama, e E a a gente gente reclama até reclama. e que a o gente tempo pas nossa, reclama, passou e as rápido, eu não fiz pessoas não têm nada. tempo para elas É. mais, porque elas estão sempre correndo, 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 né, e reclamando. E aí Uhum, entra a questão da regulação que a gente trouxe no início, uhum. né, que a gente cada uma ao seu modo trouxe. A reclamação para isso, para a gente fazer isso, Dá um alívio, dar um né. Eu vou alívio, reclamar, tipo assim, é uma sensação igual dar um grito, dar um Isso, né, exato, é, dar um aham, é um sabe. alívio um momentâneo, alívio mas é Exato. a momentâneo. dopamina que está lá, né, você falou, o cérebro eliminou a dopamina Alivia, da né. alivia, É, aí a dá gente só aquela precisa cuidar do que reclamamos, né, isso, quando reclamamos e também ter a ação depois de clamar 2 vezes, né. Tá exato. reclamando, tem que ter ação, reclamar só não adianta também não, né. Não, Tem que não, fazer alguma coisa, é igual reclamar do trânsito, sai mais cedo, né, exato. reclamar do supermercado que tá muito caro, de repente espera para ir em dia de oferta, a gente precisa Sim, ter ação, porque senão também a gente vai ficar só reclamando, a gente vai acabar ficando sozinho, como a Fernanda trouxe aqui, a reclamação também pode afastar as pessoas do nosso convívio. E aí a gente precisa ficar atento a essa questão do isolamento, porque fica ruim, né, você vê as pessoas se afastando de você, pelo fato de você ser uma pessoa reclamona. Agora tem como a gente consertar isso com a gente mesmo? Tipo assim, eu vou tem como a gente se ver reclamando, né? O que Tem. que tem. precisa? Como é que a gente vê que a gente reclama demais? Mas esse reclamar que eu estou dizendo aqui não é a reivindicação, nem a questão lá do senhor, lá do centro de saúde, não. É essa reclamação xarope que às Aham. vezes a gente faz, nem percebe. Como que nós nos percebemos reclamões, Fernanda? A gente tem que perceber isso, eu estou reclamando porque é de fato uma reclamação, ou eu estou reclamando porque eu quero a atenção? Isso é Uhum. um ponto que a pessoa tem que perceber. E prestar atenção na reclamação do outro, quando a pessoa fala: "Nossa, você está reclamando demais", então, opa, Mas daí já fica bravo e fala: "Eu não estou reclamando". é. Mas é uma forma de você falar assim: "Nossa", É, ele falou, Pra você chamar falou, atenção, né? chamar a exato. atenção. Por que que eu Aham. estou reclamando tanto, Uhum. né? É, Uhum. Qual é essa minha necessidade de reclamar? Por que que eu tenho que reclamar tanto? Será que é uma reclamação ou é outra coisa que está mexendo comigo?
Afinal de tudo, gente, a gente tem que se conhecer, a gente Isso. tem que saber Sim. quem eu sou, por que que eu estou reclamando, o que que eu estou sentindo falta, qual é o meu vazio, sabe? Por que que eu estou me Bravo. sentindo assim? Então é a hora que a gente busca o auxílio de uma psicóloga, né, de uma terapeuta, para a gente estar sabendo o que está acontecendo com a gente, que a gente está reclamando tanto, que a gente só está olhando o lado ruim da vida. Por que Uhum. que a gente não começa a perceber que a vida tem um lado bom e é muito melhor, né? Que tem aquele filme O Lado Bom da Vida, Sim. né? Que a pessoa começa a falar e a reclamar só a parte ruim. Esse é um ponto que, para trabalhar, né, como você colocou, a parte da reclamação, a gente tem que começar a ter gratidão, Sim. agradecer o que a gente tem hoje, agradecer o que aconteceu hoje, sabe? A gente tem que começar a colocar agradecer. Por quê? Quando a gente começa a agradecer, o cérebro ele começa a ver coisas boas, porque o nosso cérebro ele foi programado para trabalhar as coisas ruins. Sabe, tudo que é ruim, você pode perceber, tudo que é ruim a gente logo pega aquilo, né, coisa ruim e tal. Aham. Então o cérebro, ele já foi programado para isso, para ele ver as coisas ruins, para ele focar nas coisas ruins. Agora, se você muda essa atitude, se você começa a agradecer, se começa a ver o lado bom da vida, entendeu? Começa a perceber essas coisas boas, você começa a trabalhar o cérebro. Porque somos nós que temos que colocar as coisas dentro do cérebro. É nós que temos que começar a Exato. pensar nas coisas boas, trabalhar as coisas boas e parar de reclamar, mas de tomar atitude para que as coisas melhorem. Exatamente, porque o cérebro está programado para que você sobreviva, e nessa da sobrevivência, ele vai ficar em alerta com aquilo que te traz perigo. Uhum. E aí é que a gente começa a reclamar. E aí entra uma outra coisa dentro do que a Fernanda está dizendo, a gente perceber, sim, o vazio. Muitas das vezes é um vazio enorme. Que vazio é esse que está dentro de si mesmo, né, que precisa ser preenchido, ora com doce, com comida, com bebidas, com imagens e com a reclamação. Que vazio é esse? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente não tem controle sobre quais os pensamentos que vão vir, Uhum. mas a gente não pode dar café com bolo. Eu brigo do café com bolo. Não dê café com bolo para pensamento e sentimento ruim. Coloque uma cadeirinha para ele se sentar na sua frente, para você ter coragem de conversar com esse sentimento, com esse pensamento, para entender o que está se passando, aqui e aqui, A Uhum. né. reclamação, ela pode ter passagem, mas ela não pode ter morada. Exatamente, é Uau! igual aquela É. visita chata, que não tão longe para poder chegar de mala e não tão perto para chegar de chinelo, Olha não aí, é? tá E o vendo? aqui que eu digo, né, não pode, a gente tem que prestar atenção no aqui no cérebro e aqui no coração. O que Uhum. está se passando? Né? Às vezes você vai sim precisar de um psicólogo, de um terapeuta, sim, de preferência, né, porque o amigo do bar, a manicure, o cabeleireiro, a cabeleireira, o barbeiro, né, podem ser muito bons para ouvir naquele momento, mas não como a nossa escuta, como a escuta de um Uhum. profissional que está ali treinado para não te, julgar. A escuta nossa é de não julgamento, e sim de entendimento, para junto com a pessoa buscar novas saídas, né, novas respostas, A sa visão de vocês é magnífica. então, Isso a gente tem aqui, todos os dias, visões de profissionais que ampliam a nossa visão. Isso me deixa muito feliz, porque todo dia aqui é um aprendizado, gente. É um aprendizado, assim, maravilhoso. E que bom que a gente tem vocês, né, para nos ensinar. Em um programa ao vivo, o pessoal está em casa, está acompanhando, a gente está falando de reclamação, e aqui a gente já pôde perceber que reclamar faz parte, sim, do nosso dia a dia, mas a gente precisa tomar uma ação mediante a uhum, reclamação, e que também, de repente, alguém que reclama muito, ela pode estar querendo chamar a tua atenção, né, e chamar a atenção, às vezes, pode ser um pedido de socorro, então a gente precisa analisar com mais clareza, olhar com outros carinho, olhos, exato, Mais com carinho. com carinho, com mais carinho, acolhimento com ali, acolhimento, isso mesmo. Olha aí que abraçar com o beleza. ouvido, né. Muito bom. Agora, quando a pessoa não para de reclamar nem um Ai, segundo, você chega e fala para ela, porque a sinceridade também é tudo, né. Chega e fala exato. assim: "Ô amigo,
você tá reclamando demais, você percebeu? Aí a pessoa vai falando: "Eu reclamando? Não tô". E aí, de repente, pode ser que você vire uma chave. Agora, não sei que chave vai virar, né? Aí é com as nossas profissionais aí, porque eu tenho até medo desse negócio de virar chave e de falar, porque assim, é legal falar, porque a sinceridade é interessante se você tem um vínculo com aquela pessoa. Agora, Exato. se você não tem, também pode ser uma questão um pouco agressiva, você falar que a pessoa está reclamando. Então a gente fica meio que de mão atada. O negócio é a gente ter autoconhecimento e ter Não, autopercepção, eu também acho né, que tudo depende do grau de 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 intimidade, intimidade que né. você tem com a pessoa, Uhum. Exato. para você colocar para ela, você está reclamando. Ou até você numa conversa, pode conversar com a pessoa, a partir da reclamação dela, e esmiuçando aquela reclamação, para saber Exato. aonde vai chegar essa reclamação. Exato. Uhum. Dá uma atenção, mas já ali direcionando. Direcionando Sim, aquela mas atenção, entendeu? por quê, né? Como que você percebe Ou isso, de repente né? até desfazer aquela reclamação, né, tipo assim, a pessoa: "Ah", é igual o tal do IP, né, eu Hã. o IP é lindo, florido, Aham. e tem gente que curte Ah, aquelas flores, né, a Exato. árvore do ipê. Ele é lindo, florido, tem gente que curte as flores, deixa cair no chão e deixa lá, depois limpa. E tem gente que olha o ipê florido e fala assim: "Pô, daqui a pouco vai começar a cair as flores aqui". Exato. Tá reclamando, né, então eu onde moro tem muitos pássaros, Aham. e tem maritaca, né, é, e fala, tem Padedel. os casais de Aham. papagaio. E eu acordo com eles, Eu né, assim, também. tem aquela confusão e eu às vezes Aham. eu e meu marido a gente brinca, que a gente fica escutando eles falando: "Falei, ixi, a festa foi boa ontem, ela tá brigando, porque ele Aham. chegou tarde, tá, a gente começa a brigar". Aham. E aí, um dia eu escutei lá no condomínio um senhor falando que ele dava tiros Uau. para espantar os Poxa passarinhos. vida. Ah, meu Deus. E aquilo me doeu, sabe. E aí eu falei assim: "Gente, como é que pode? É tão bonito a gente acordar com os Uhum. passarinhos cantando, né, e uma pessoa reclamar do canto do passarinho, porque os passarinhos ficam cantando de manhã e perturbava ele, ele estava dando tiro, você Tá Olha acredita? vendo? isso, né. Então, Olha só. São as são escolhas, é a as questão de escolha. escolhas, O são que que você vai escolher por que que ver, ele né? é, É, por que que ele estava reclamando do é. canto do passarinho? O que que você vai escolher hoje? Reclamar dos passarinhos, reclamar do IP? É, Ou, de repente, chegar para os passarinhos, né, como Falar a bom dia, eu falo, né? em casa tem 2, Aham, todos os dias quando amanhece elas começam a gritar, eu acho que deve ser um casal, né. aham. Aí eu vou lá fora, e falo: "Ei galera, vocês já estão brigando já?" Daí Né? elas é. param, daí eu Ah, tá falo um vendo? pouquinho mais, daí sabe, então assim, e tá tudo bem, já virou cotidiano, é natural, elas estão ali, e que bom que a gente ainda tem esse privilégio, né, de ver. Então, Exato. olhar de repente com uma visão macro, ao invés de uma visão micro e reclamar de tudo que acontece, comemorar as pequenas As vitórias. pequenas Sim, vitórias de você estar exato. ali escutando "Nossa, eu estou escutando os pássaros, olha, eu estou vendo essa Uhum, árvore linda, florida", entendeu. E as coisas da natureza, que é maravilhosa, e as pessoas às vezes reclamam. Então, se Exato. você olhar, às vezes, ela está jogando, reclamando daquela natureza, mas o problema não está na natureza, o Tá problema está nela, nela. alguma coisa que está sufocando nela, mas ela não consegue se encarar, ela não consegue olhar para dentro dela. Exato. Ela foge de Então si ela mesma olhando para o mundo. olhando para o mundo, então ela critica o outro, ela reclama do outro, ela reclama não é só do trânsito, ela reclama do pássaro, ela reclama da flor, então é aquela pessoa que reclama de tudo porque ela não consegue se encarar. Ela está escolhendo fugir de si mesma. É a questão da escolha. E a questão da reclamação também é o bom senso. Você tem que ter o bom senso para tudo, não só para reclamação, mas para tudo. uhum. O bom senso, igual, por exemplo, eu atendo online e na avenida em que eu, moro, é onde eu atendo online, às vezes passa os entregadores. À noite, Aham. então, é uma maravilha. Aí eu chamo eles carinhosamente "filho de Deus". Eles são filho de Deus, né, porque eles precisam trabalhar, Sim, né, e eu também. E às exato. vezes eles estão passando justamente no horário em que o paciente está trazendo algo mais Uhum. pesado e às vezes eu falo: "Calma, respira". Eles já até sabem, o filho de Deus está passando. Aí a gente aproveita para respirar, aí a gente dá tem hora que dá, tem hora Pronto. que eu também me pego reclamando, eu falei: "Poxa, Uhum. mas
custa, né, arrumar esse escapamento, custa só trabalho, não precisa sair avisando que você está passando. Mas, por outro lado, é a escolha dele, né, e a minha Exato. escolha é o que eu já fiz lá, já fiz lá em casa, é tentar colocar o inibidor de som, como é que chama? Sim, é um abafador Isso, mesmo, o né? abafador. Aham. É, né, na época do calor não dá muito certo, por mais que tenha ar-condicionado dentro de casa, aquela coisa Uhum. toda, mas você fica, né, Sim, mas aí o que que você fez? Você tomou uma atitude para algo que estava te incomodando, porque você sabe que exato. reclamar não vai adiantar. Não, eles vão O pessoal continuar está passando. trabalhando, eles vão Exato. passar, a rua é pública, enfim, então ele tem que fazer alguma coisa. Não é? Ele foi lá e tomou uma ação mediante a sua reclamação, É, e me né? adaptei, brinco com isso, às Exatamente, vezes, eu brinco com os meninos, é né, com as isso meninas: mesmo. "Ó, o filho de Deus passando, calma, passou, continuemos". Pronto, é isso, É, oito h mas cinquenta e essa três é a agora, solução, né. é a Exato, é o que solução. tem, é buscar a solução, não é ficar imerso ao problema ali, Uhum. né, reclamando. É, só reclamar não adianta, né? É, Não, ou quando a pessoa está reclamando, você falar: "Tudo bem, você está ai, reclamando, e a solução que você vai dar para isso? exato, aí, né, Vamos tá pensar numa solução? É não porque é? reclamar é fácil, né? Eu costumo dizer que falar até papagaio fala, mas e É, aí, vamos né? procurar uma solução para isso?" Exato. Qual a Exatamente. sugestão que você dá? Esse é a fala minha e o paciente trouxe isso, que ele faz isso também no trabalho dele. Quando Uhum. tem algum colaborador que está reclamando demais, ok, ele escuta, ele acolhe. Sim. E qual é a sua sugestão? Importantíssimo, porque se de repente, dependendo são várias formas de reclamação que a gente está abordando aqui, né. Exato. E aí dessa reclamação, se você está reclamando, você tem uma sugestão, porque senão você não estaria reclamando. Então Não Sim, é? traga a sim, sugestão sim. e a sua ação para resolver a reclamação. Pois é, Pronto, é isso, né. não é? Gente, muito bom, que bate-papo gostoso, né. E é bom que transforma, porque a gente vai ouvindo elas falarem, a gente vai entendendo, a gente vai ampliando e a gente vai aprendendo. E esse é o nosso propósito, falar de comportamento humano aqui no nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. 8h54 já, vamos atender o pessoal Nossa, que está em casa, vamos lá então. Nossa, passa Pode rápido. colocar a é, produção, passa rápido, tá vendo só? A gente que batendo bom. papo aqui, ó, vai que vai. O Ricardo Mendes, do Cambuí. Reclamar vicia ou chega uma hora em que o cérebro exige externalizar a frustração para aliviar a tensão. Então, Então, a reclamar vicia a partir do uhum, momento que a dopamina, né, a gente vai liberando dopamina a partir da que você vai reclamando. tá. Agora, como é que ele É colocou? colocar Uma para hora fora a É, frustração para isso, aliviar a tensão, igual dar um grito, assim. isso então, são as 2 coisas, né? são as 2 coisas que se coloca, porque vicia, se você toda hora está ali reclamando, para ter esse prazer no na na da dopamina, Aham. né, então a pessoa ela tem que externalizar também essa frustração, que dá esse alívio momentâneo, né, de uma reclamação que ela está tendo ali, Uhum. dá esse alívio, mas vicia porque a pessoa fica toda hora É, querendo ter esse alívio e reclamando, né. então Exato. fique atento se você não está É. viciado em reclamar. Ah, é. Uma coisa que eu trouxe no início que eu falei rapidinho, mas é da distimia, que é Ah, aquela verdade. depressão, é o estado depressivo em que é mais prolongado, porque a depressão e a ansiedade, elas têm umas características mais bem pontuadas, né, mais É, mas é o transtorno de humor também, né. exato, Uhum. é um transtorno de humor, e ele é mais longo, então às vezes a pessoa você começa a perceber, busca distimia na Uhum. internet, vamos usar, né, a internet a nosso favor para buscar esse tipo de informação também, Uhum. para você dar esse suporte, para você acolher e orientar a pessoa a procurar um psiquiatra, a procurar um Uhum. psicólogo, um terapeuta, para poder estar tratando disso também. É importante, não adianta ficar só reclamando, né, a gente precisa Não, buscar a solução. Então É. se você não tá legal, se você percebe que tem algo errado aí, poxa vida, né, vai conversar com um profissional, uma pessoa que entende, que pode te dar um direcionamento para que você tenha mais qualidade de vida. Isso é tão bom, exato. esse é bom demais, gente. Vamos lá, 8h56, tem mais perguntas pra gente? Vamos ver quem tá conosco? Vamos lá, Juliana Castro, do Jardim Guanabara. Reclamar de pequenas falhas dos outros pode ser estratégia inconsciente para evitar olhar para as nossas próprias falhas Sim, é. pessoais? Sim. É, então, vamos lá. Certamente, é aquela coisa antiga, né, de sentar, né, do macaquinho que senta em cima do rabinho para falar do rabinho dos outros, né, às vezes é isso, você
tenta se camuflar Uhum. apontando o erro do outro. Você está dizendo ali da sua insegurança também. Você está dizendo ali da sua insatisfação com o seu desempenho, aí você começa a falar que é o outro. Você cai Perfeito. nessa questão do vitimismo, né, da síndrome do patinho lá, pretinho lá com a De casquinha feia. de Do ovo, não, com a patinho. casquinha de ovo na Tá, sei, cabeça. sei, Aham. sei. Eu esqueci, é um desenho antigo, mas que Calimero, que ele chama. Uhum. Então é o vitimismo, tudo dá errado não por culpa dele, é culpa É dos culpa dos outros. outros. E é essa questão de esquecer de olhar para si mesmo. Juliana, talvez a a o antídoto para isso é aquilo que a gente está dizendo aqui, do autoconhecimento, de você Uhum. parar um pouco, né, não você, Juliana, tá, você no geral, tá, gente? Parar e se perceber um pouco mais. Importante, né, importante a gente ressaltar que às vezes, eh, eu não vejo um defeito em mim, mas eu vejo o meu defeito No no outro. outro. Transferência. É É, né, transferência, isso existe exatamente. bastante, né, Muito, Fernanda? muito. Quando você está reclamando do outro, é porque aquilo que incomoda no outro é o que você tem, Exato. Ou que entendeu? você gostaria de ter, e Ou aí que você você gostaria de ter. começa a falar que tá ruim, que você faz melhor. Não, você não consegue nem fazer o que ele faz. Nossa, ser humano é uma caixinha de Oh, surpresas, Nossa, né? oh, Uau, 8h58, vamos lá, manda mais produção, manda mais, a gente atende você que está acompanhando o nosso Estúdio Câmara na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, a gente está falando de reclamação. Por que que a gente reclama tanto? O Marcos Antunes, do Jardim Nova Europa, reclamação constante desgasta relacionamentos? muito. Que passos uhum. a gente pode preservar, ajuda para preservar a convivência quando o outro vive transformando tudo em queixa ou em reclamação? E aí, o que que a gente deve fazer, né, na questão do relacionamento aí, é bem delicado, isso, Uhum. porque acaba, colocando em Então, choque mas aí aí é a a falta convivência. de Diálogo, diálogo. Por quê? diálogo. Quando a gente começa a reclamar do outro, né, é porque a gente não tem coragem de sentar e falar: "Vem cá, vamos conversar", Isso. né. Então, na hora que eu falo: "Isso está me incomodando, mas por que está me incomodando?", então a gente vai se abrir, a gente vai falar o que está incomodando, Uhum. entendeu? A gente vai se conhecendo, então a necessidade de um relacionamento a gente ter essa abertura, a gente poder conversar, porque senão essa reclamação fica um pano de fundo, que eu falo, entendeu? Uhum. Você fica reclamando de: "Ai, toda vez que ela chega, ela coloca aquela bolsa em cima da cadeira do escritório", ou "Ai, ele coloca a toalha molhada", mas não é isso. Essas pequenas reclamações eu chamo de pano de fundo, não sei, Hum, Juliana, como é que você chama, não. mas eu chamo de pano de fundo. Tem uma coisa a mais por causa da bolsa, Sim. ou tem uma coisa a mais por causa da toalha. Então essas pequenas reclamações é pano de fundo, tem uma coisa lá que a gente tem que investigar. É, eu chamo de alerta, pano de fundo também. E também a gente tem que tomar cuidado para não virar arma na mão de um e do outro. Eu reclamo de cá, você reclama de lá e começa Mas daí e quem que Tiroteio. aguenta viver desse exato, jeito? Aí e aí começa o tiroteio. sentar Ai, ai, porque ai. a base de qualquer relacionamento, Uhum, né, de qualquer encontro de 2 é o olhar um no olho do outro, né. uhum. Eu arrancarei os teus olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus, e arrancarei os meus e colocá-los-ei no lugar dos teus. Então você vai me ver com os meus olhos e eu vou te ver com os É, meus. tem que É ouvir e ver o outro, o diálogo. Qualquer relacionamento que seja, de nossa, amizade, de pai e mãe, de marido e mulher, de namorado, de amigos, tudo. É o diálogo, é o ouvir. Olha, gente, muito bom. Agora 9h01 minutinhos. Vamos lá então, né, daqui a pouco a gente vai para o encerramento. Produção, manda mais uma pergunta para a gente, por favor. Se tiver, pode mandar aí, ó. E tem sim, Fala. o André Luiz do Proença. Com tantos likes para posts de desabafos, as redes sociais não estariam Sim. reforçando o hábito de reclamar? Ah, estão, né, Fabiana? Estão. Reforçam isso, a gente vê é exatamente isso. Você tem alguns, perfis que a pessoa, enquanto está mostrando o sol, está mostrando a Ninguém tá vi nem aí, ninguém né? está nem aí. Começa a reclamar para ver. Reclamou, pronto. E por conta disso, de você
muitas das vezes, André, não ter rosto ali nos comentários, e aí Sim. você se identifica e começa. Eu também, um tempo atrás, falando de rede social, esses dias eu rolando lá no Instagram, eu Uhum. vi um post muito interessante de um perfil lá, em que as pessoas estavam reclamando de hotéis. Sim. Então foi feita uma pesquisa, né, nesses sites de hotel Trivago, enfim, dessas coisas de viagens aí, Uhum. de hospedagens, e aí, assim, teve uma reclamação que foi muito interessante. Os hóspedes falaram: o hotel estava ótimo, as acomodações, os funcionários, porém, não nos esperaram para poder soltar os fogos de artifício. Isso foi de uma No hospedagem Réveillon. no Réveillon. Aham. Então, assim, os alecrins dourados, Eles né, queriam podem ficar ali no quarto tanto que eles quiserem, e à meia-noite ia o mundo inteiro ali, Tinha que tem que esperar, né? esperar eles resolverem estar pronto, então espera lá, né. E aí vão para a internet e falam, há um tempo atrás uma outra moça reclamando que ela descobriu que a garagem dela, o carro dela ficava na garagem do subsolo, que isso não condizia com algumas, crenças dela, pessoais. Você comprou o apartamento na planta, ou antes disso, você foi lá ver o imóvel, se você viu, né, que tinha essa possibilidade, não compre. Não precisa de ir para a internet pedir apoio, engajamento, né, pedir aliados para poder falar daquilo. É, gente, as facetas e as faces das reclamações, né? Né, e somos nós que mandamos no algoritmo, porque a Olha partir do aí, ó. momento que você É, clicou uma ou 2 vezes, vai Andréia, você aparecer. desfaz isso, né, aí Exatamente. vem outras coisas. É isso, gente. Olha, 9h04, a gente vai já se encaminhando para o final do programa. E reclamar é humano, mas viver reclamando pode nos aprisionar, tá? Como a gente percebeu hoje, reconhecer esse hábito é o primeiro passo para transformar. Então, que Uhum. tal começar a reparar no seu discurso? E tentar focar no que dá para mudar, né? A gente lembra que a reclamação é você clamar 2 vezes e também ação. Então, reclame, clame, mas haja, né? Faça acontecer, porque se ficar Uhum. só reclamando também não adianta. E aí, se você só reclama, qual a solução você tem para isso? Porque você está reclamando do quê? Então toma uma solução, né? É desse jeito. E também Uhum. aprendemos aqui que a gente também deve estar atento às pessoas que reclamam e à forma que reclamam, porque também podem estar precisando de um acolhimento. Então, se você entender e ver dessa forma, né, ajude, acolha e indique um profissional para que possa ouvir essa pessoa da forma que ela precisa ser ouvida. Então a gente agradece as nossas convidadas. Fernanda, obrigada pela sua Muito obrigada por estar participação. aqui novamente, foi muito bom. E vamos olhar mais para as reclamações, porque assim, a reclamação ela não precisa também ser uma coisa tão ruim. A gente também pode reclamar de coisas que possam nos ajudar, ajudar a nossa Exato. comunidade, ajudar o nosso país, entendeu? Então a gente tem que ver o que estamos reclamando. Agora, é como a Rúbia falou, se você ficar só reclamando, reclamando, não dá. A gente tem que levantar uma bandeira ou levantar uma reclamação, mas ter atitude para resolver essa reclamação, entendeu? Muito obrigado pela oportunidade e, né, e tá muito bom estar aqui com você A novamente, gente que viu? agradece, você sempre muito sábia, né, Muito nas suas obrigada, colocações, muito muito obrigada. obrigada, viu, obrigada Obrigada, mesmo. E a gente obrigada. agradece também a Fabiana Luz, que está com a gente, Obrigada. obrigada, viu, vocês já são de casa, Aham, gratidão a receber você novamente, e você sempre, assim, assertiva também nas suas colocações e obrigada. ajudando, né, Uhum. colaborando, levando informação para nós, para as pessoas de casa e para que a gente possa fazer uma mudança pequenininha que seja, aquele negócio, Exato. comemorar as pequenas vitórias, né? Isso. Exatamente, ter o bom senso, né, de Uhum. se ouvir e de ouvir o outro. Isso é essencial, né. Maravilhosas, muito obrigada. E é isso, gente. Olha, a gente agradece a sua audiência, a sua participação, a sua companhia. E se você perdeu um trecho, tá, desse nosso bate-papo, quer rever esse nosso bate-papo, é só você acessar as nossas redes sociais, tá? É o YouTube da TV Câmara Campinas. E antes de encerrar, eu convido você a ficar ligadinho, porque logo em breve aí a Iria está chegando. A Iria é a inteligência artificial aqui da TV Câmara Campinas. Ela chega com os destaques do Legislativo, do Brasil e do Mundo, daqui a pouquinho, direto da Central IA. E também temos o Câmara Notícia,
ao meio-dia, com informações do Legislativo de Campinas e também de toda a nossa metrópole. E amanhã nós temos Estúdio Câmara ao vivo novamente, a partir das 8 da manhã, e vamos falar sobre organização compulsiva, saúde mental e os limites entre o cuidado e o exagero. Você aí de casa, tem mania de limpeza ou só gosta de tudo no lugar, hein? Então tudo isso e muito mais amanhã, a partir das 8 da manhã. Você tem mania de limpeza? Conta pra gente, já vai preparando seu comentário para estar conosco, tá bom? É ao vivo amanhã às 8 da manhã. Esperamos por você e agradecemos então a nossa equipe, a sua audiência, a sua companhia. Entrego agora e daqui a pouquinho nós temos a Ilha, direto da Central IA de Notícias, aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, gente! Ótima terça! Fique bem! Até mais.